Glória a Deus. Nós poderíamos aqui terminar a última doutrina do ano, terminar com uma palavra até diferente, né? Como, sei lá, uma palavra de vitória, uma palavra de conquista. Aleluia, glória a Deus. Mas verdadeiramente nós temos uma responsabilidade de preparar a igreja, para a batalha espiritual, queridos. E essa batalha espiritual se encontra mais ferrenha, mais forte nesses períodos festivos, né, de virada de Natal, virada de ano, os períodos de festa que o mundo aí proporciona. Nosso adversário, ele aproveita muitas dessas oportunidades para acertar os crentes, né, para acertar a igreja, para acertar os irmãos, tirar o foco. Até porque não tem problema uma diversãozinha, não tem problema, né, uma alegriazinha, não tem problema brincar um pouco. Assim, muitos pensam ou imaginam e acabam sendo irresponsáveis com a sua vida diante do altar, com a sua vida diante de Deus. Porque nós, como cristãos, queridos, glória a Deus, nós como cristãos, aleluia, como seguidores de Cristo, como aqueles que professam a fé da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, temos que lembrar que, além de sermos cidadãos desta terra, cidadãos brasileiros, né, do Brasil, todavia, nós temos uma outra cidadania, e essa cidadania não é terrena, irmão. Essa cidadania, ela é celestial. Nós temos uma cidadania divina. Glória a Deus, aleluia. Nós temos uma cidadania divina. Eu digo mais, é a nossa primeira cidadania. Porque primeiro, Deus preparou você e eu, o homem, o ser humano, na face da terra, dentro de si mesmo. Depois, em segundo lugar, ele veio na terra, pegou o pó da terra, e a Bíblia diz que ele formou o homem, ele formou o boneco, e o boneco formado, aí ele soprou aquilo que primeiro ele tinha feito no céu, ele tinha feito na terra. Então a nossa primeira cidadania, ela é celestial. Antes de nós vir a esta terra, nós já existíamos com Deus, aleluia, porque foi Ele que nos fez, foi Ele que nos criou. Então a nossa primeira cidadania, ela é celestial. Haja vista que o nosso adversário trabalha de todas as formas, de todas as maneiras, para que nós venhamos perder essa cidadania, perder essa comunhão com Deus. E para isso, Satanás, irmão, que é o nosso advogado, ou melhor, o nosso acusador, Satanás, que é o nosso adversário, queridos, ele tem do seu lado milhares e milhares de anjos. Satanás não trabalha sozinho, ele tem milhares e milhares de anjos que estão ao seu serviço, ao seu trabalho. Esses anjos são anjos caídos, irmãos, que foram enganados por ele. Olha, escuta isso. Foram enganados por ele, não foi na terra, foram enganados por Satanás no céu. Isso me faz pensar uma coisa aqui, juntamente com os irmãos, e ministrar para os irmãos, que quem foram enganados por Satanás foram anjos, seres celestiais, seres de extrema inteligência, força, e
não estavam em um lugar qualquer, não. A Bíblia diz que os anjos assistem, aleluia, a glória do Senhor no céu e na sua glória, louvado seja Deus, contemplam a majestade de Deus na glória, irmãos, no céu. Foi exatamente esses anjos que Satanás enganou, ludibriou, a ponto de olhar para eles e dizerem para que o trono dele viesse a ser elevado acima do trono de Deus. E os anjos aceitaram esse pedido, aceitaram essa palavra do nosso adversário, foram enganados. Agora eu lhe pergunto: se anjos que assistiram a glória de Deus foram enganados pelo diabo, queridos, você acha que eu e você somos inteligentes suficientes para dizer que Satanás não pode nos enganar? Já parou para pensar nisso? Eu e você, com toda a nossa inteligência, olha, eu falo até toda a nossa inteligência, mas já foi visto um estudo que nós usamos um pouco mais de 1% da capacidade do nosso cérebro. Tem gente que se acha tão inteligente, mas o ser humano, na sua grande totalidade, na sua maioria, só usa um pouco mais de 1% da capacidade mental, da capacidade do seu cérebro. Você acha que nós somos suficientes, somos inteligentes, suficiente para não ser enganado por ele, para não ser levado por ele, ou pelos seus enganos, ou pelos seus convites? Nós, por nós mesmos, não temos condições, irmãos, de enfrentar o nosso adversário sem a presença de Deus na nossa vida. Entenda, sem a presença de Deus na nossa vida. Então, como é que o inimigo vai conseguir me atingir? Quando ele consegue que eu perca a presença de Deus na minha vida. Quando eu perco a presença de Deus, quando eu perco o foco da palavra, a comunhão com Deus, é quando o adversário tem todas as possibilidades para me derrotar, me fazer beijar a lona e viver uma miséria espiritual. Todavia, se nós fizermos como o salmista Davi, que disse, depois de ter pecado, depois de ter falhado, mas se arrependeu, reconheceu os seus erros, não tentou botar culpa em A, em B, em C, mas reconheceu verdadeiramente o seu erro, porque ele disse, Senhor, eu pequei, mas não tira de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. Essa foi a oração do salmista Davi, para não perder a comunhão, para não perder a presença. Aleluia. Porque se nós perdermos a comunhão e a presença de Deus, o nosso adversário terá êxito contra a nossa vida. Por isso, nesta noite, eu quero trazer essa palavra para que você venha estar armado com ferramentas da palavra de Deus para se manter de pé, para se manter de pé na presença dele, firme na presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Olha só isso aqui. A Bíblia fala em Mateus, olha em Mateus capítulo 12, versículo 26. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. E como subsistirá, pois, o seu rei? Jesus usa esta oportunidade para mostrar para mim e para você que Satanás não luta contra ele mesmo, que o nosso adversário não luta contra ele mesmo.
Porque Jesus aqui deu uma sentença que diz: se ele lutasse contra ele mesmo, o seu reino não subsistiria, ou não estaria de pé, acabaria, perderia. Então o nosso adversário, eles estão juntos, unidos, com um propósito, com uma finalidade: destruir a criação de Deus, enganar os filhos de Deus e levá-los a uma condenação. E isso, irmão, é tão sério para os nossos dias, é tão sério, porque nós vemos que o reino das trevas ele é organizado. Todavia, o reino de Deus também ele é organizado. Mas aí eu peço que você tire os olhos do reino das trevas, os olhos do reino de Deus, e olhe para o reino dos homens. O reino dos homens é organizado? O reino dos homens estão unidos e juntos no seu propósito? No reino dos homens existe divisão? No reino dos homens existe luta contra eles mesmos? O que é que você acha? É uma pergunta retórica, porque eu já sei qual é a resposta. O reino dos homens, irmãos, luta contra eles mesmos. Os homens pelejam contra eles mesmos. Os homens guerreiam contra eles mesmos. E sabe por que nessa batalha os homens estão perdendo? Porque os homens estão divididos entre si. A cada dia que passa, as pessoas pensando mais em si mesmo. A cada dia que passa, as pessoas tentando e querendo ter vantagem sobre a vida das pessoas. A cada dia que passa, as guerras que existem no mundo são por interesses das riquezas. Semana passada eu falei aqui, querido, de uma provável guerra na América Latina, irmãos. Quando na Venezuela, Maduro olha para a Guiana Britânica e ele não quer muita coisa não, ele só quer 70% do território da Guiana, só 70%, deixa ele só com 30%. Né? Absurdo, né? Agora você me pergunta, mas por que isso? Exatamente pelas riquezas minerais, petróleo, pedras preciosas que existem naquele lugar. Maduro quer colocar a prova. E existe somente duas maneiras de invadir a Guiana. Só duas maneiras, ou pelo mar. Pelo mar ele não vai, porque com certeza ele vai enfrentar o exército americano. E a maneira mais acessível para Maduro e o seu exército é entrar pelo Brasil. O Brasil que diz aqui não tem guerra, o Brasil que diz aqui tudo é paz, aqui tudo é alegria. Mas se Maduro, irmão, colocar os pés com o seu exército dentro do território brasileiro, o Brasil é obrigado a declarar guerra contra a Venezuela. Aí um país que não existe guerra, um país que só as pessoas dizem que é da paz agora, irá entrar em guerra. Sabe como é o nome disso, irmão? Rumores de guerra, que está escrito em Mateus capítulo 24. Isso aponta para a volta de Jesus, e eu estou comentando isso para você entender a motivação da guerra dos homens, as riquezas. As pessoas sempre querem mais. E não importa o que as outras pessoas vão sofrer com isso. Isso eu estou falando no âmbito secular. E agora eu quero falar no âmbito de corpo de Cristo, de igreja.
pergunta vai se aproximando mais de nós. E no corpo de Cristo, no meio da igreja, existe divisão? Existe guerras entre nós? Existe batalhas entre irmãos? E mais uma vez eu falo, é uma pergunta retórica, porque a resposta é sim. Existe sim essas batalhas internas daqueles que se dizem igreja. Como assim, pastor? E aqui não existe ninguém que não tenha conhecimento disso já. Não existe ninguém que não tenha o conhecimento disso. Eu já vi pessoas orarem para Deus tirar algumas pessoas do seu cargo, para poder eles assumir o lugar daquelas pessoas. Eu já vi pessoas fazerem oração contrária na hora que alguém ia pregar, para Deus não usar ele, para Deus envergonhar ela. Você acredita, irmão? Que coisa terrível. Pessoas que fazem oração contrária para Deus não usar ela. Misericórdia, misericórdia. Pessoas que desejam o mal do seu próximo. Infelizmente, isso acontece no meio daqueles que se dizem cristãos. E nós não podemos nem tampar o sol com a peneira, porque uma hora ou outra essa realidade chegaria até você. Porque chegou até mim. Eu me lembro que quando eu pegava o microfone para pregar na igreja, havia irmãos do altar que desciam do púlpito e iam lá para fora só para não me ouvir pregar. Pessoas que não participavam da escola bíblica dominical quando eu era professor, porque diziam: ele não tem nada para me ensinar. Pessoas que quando eu estava doente com tumor no cérebro, espalhavam na Sapiranga dizendo que a enfermidade era da morte, e andava até profetizando e sonhando que eu ia morrer, ia para o hospital e não voltaria, porque a enfermidade era para a morte. Pastor, quem era que estava falando isso contra o Senhor? O mundão lá fora? As pessoas que não têm Cristo lá fora? Não, querido, crentes que quando eu aceitei Jesus como Salvador da minha vida, já estavam na igreja. Crentes que quando eu aceitei Jesus, já estava há muito tempo do que eu naqueles lugares. Pastor, que coisa terrível é, querido? Isso é terrível. E a igreja ela só não avança mais porque existe esse tipo de coisa no nosso meio. Geral, vamos trazer para a igreja, vamos trazer para nós aqui agora. Rua Natali 383. Rua Natali 383. Será que não tem contenda no nosso meio? Será que não tem conversinhas às escondidas no nosso meio? Será que não tem palavrazinhas falatórias contra o irmão, contra a irmã? Nos quartos escuros, nas conversas da internet? Será que não tem? Mais uma vez é uma pergunta retórica: tem? Palavras ao contrário? Palavras, aleluia, que atiçam o ódio contra os irmãos, contra as irmãs. Conversas, aleluia, que dividem pessoas, afastam pessoas umas das outras. E eu disse isso uma vez e repito mais uma vez: o nosso maior desafio, que nos causa mais estresse dentro da igreja, irmãos, o que traz mais estresse dentro da igreja é o trabalho, louvado seja Deus, de unir o povo. É difícil unir, é difícil juntar, querido.
juntos, aleluia. Mas para espalhar, querido, para espalhar, amados, sempre aparece alguém com disposição para espalhar. Sempre aparece alguém com disposição para falar uma palavra de desânimo, uma palavra que deixa as pessoas para baixo, uma palavra que zanga, uma palavra, louvado seja o nome santo do Senhor, que faz com que pessoas percam a comunhão uns com os outros. E nós, como igreja, precisamos dar as mãos para juntar e não para espalhar. Essa palavra, querido, ela abrange aqui todos os que estão no altar, jovens, crianças, homens e mulheres. Essa palavra abrange todos nós, irmãos. O nosso desafio dentro de uma comunidade, dentro da igreja, é juntar o povo, é unir o povo, não é dividir. E quem é que está por trás da divisão? Quem é que está por trás, irmãos, da contenda? Quem é que está por trás dos falatórios? Quem é que está por trás da fofoca? É exatamente esses anjos caídos. Quem está por trás dessas mazelas que tentam nos dividir, nos afastar? É Satanás. É o nosso adversário que tem se unido para nos dividir, para nos afastar uns dos outros. Um reino organizado. E nós, como reino, precisamos nos unir novamente, perdoar uns aos outros, amar uns aos outros, aleluia, e ser um instrumento na mão de Deus para pregar a pacificação entre os irmãos. O que a Bíblia fala na passagem do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, as bem-aventuranças, uma das bem-aventuranças, o Senhor Jesus vai dizer: bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Irmão, eu acho tão poderoso, eu acho tão maravilhoso isso aqui, porque lá em João capítulo 1, versículo de número 11 e 12, a Bíblia diz que ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam, mas todos os que o receberam e creram, deu-lhes o direito de serem feitos o quê? Filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Olha isso. Quem crê em Jesus recebeu o poder de ser feito filho de Deus. E Jesus, falando da bem-aventurança, disse que aqueles que são pacíficos, aqueles que são pacificadores, serão chamados. Sabe o que é essa referência? Serão chamados. Quando você é chamado pela sua, louvado seja o nome santo do Senhor, pelo seu talento, pela sua capacidade, quando você é chamado, logo, alguém precisa, eu estou precisando de alguém, de uma área específica, eu estou precisando de alguém, eu estou precisando de um médico, e de repente, aleluia, eu chamo exatamente um médico para tratar aquilo que eu estou precisando. Então, se eu chamei, eu estou reconhecendo a autoridade que aquela pessoa tem. Então, aqueles que são pacificadores são reconhecidos, irmãos, por Deus e pelas pessoas lá fora que são filhos de Deus. Filho de Deus une, filho de Deus apazigua, filho de Deus, irmão, aleluia, traz para perto.
Quem é que divide dentro da igreja? Quem é que separa dentro da igreja? Quem é que cria contenda dentro da igreja? Quem é que cria situações desconfortáveis entre os irmãos dentro da igreja? Satanás, querido. Anjos caídos que querem nos dividir, que querem nos afastar uns dos outros, que quer que você não vá com a minha cara, que quer que eu não vá com a sua cara. Quem está por trás disso é o maligno, na sua influência, tentando nos contaminar de todas as formas, de todos os jeitos. Mas lembre-se, querido, aleluia, você creu em Jesus, você é filho de Deus, aleluia, você é filho de Deus, você recebeu Jesus quando Israel rejeitou. Você é filha, você é filho de Deus, e os filhos de Deus serão reconhecidos, aleluia, serão chamados quando nós somos pacificadores nos meio dos irmãos. Pacificadores. Isso aqui é muito sério, irmão. Satanás consegue entrar, se infiltrar no meio do povo e consegue destruí-los, consegue afastá-los. E nós que temos a mente de Cristo não podemos, irmãos, simplesmente cruzar os braços e achar que falar mal um do outro é normal, caluniar um ao outro é normal, fofocar um do outro é normal. Querido, isso não é normal. Isso não é normal. Isso é algo anormal para quem quer morar no céu. Para quem quer morar no céu. Para quem, querido, quer morar no céu, a divisão é algo anormal. Não vem de Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Jó capítulo 1. Vamos ler o versículo de número 6, queridos. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás com ele, ou com eles. Versículo 7. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Aí você vira a folha, você vira capítulo 2 e o versículo de número 1. Eu quero que você perceba a cena se repetindo, irmão. Capítulo 1, versículo 6, agora capítulo 2, versículo 1 e o versículo 2. Olha aí a cena se repetindo. E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Versículo 2. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Vocês viram a semelhança dessas duas referências? A semelhança? A primeira, os filhos de Deus. Essa expressão, os filhos de Deus, são os anjos, irmãos, que vinham e vão até a presença de Deus, se apresentarem ao Senhor. E no meio deles ia também Satanás. Quando Deus viu, a Bíblia diz que Deus, de onde vem Satanás?
E Satanás dá o relatório e disse: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Neste primeiro capítulo acontece a cena. Deus diz para ele, Deus pergunta a ele: quando você estava rodeando a terra e passeando por ela, você viu o meu servo Jó? Disse: homem fiel, temente, reto, que se desvia do mal. Aí Satanás fala: mas também o Senhor dá tudo a ele, tira tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema de ti. E de repente Deus diz: ó, tudo que é dele está nas tuas mãos, só não toca na vida dele. Pode tocar. Satanás se retira e acontece o que nós sabemos: do dia, da noite para o dia, do dia para a noite, Jó, que era o homem mais rico da sua época, se tornou o homem mais pobre da sua época. Perdeu tudo foi perdido, inclusive os seus 10 filhos morreram. Passa-se o tempo, não sei quanto tempo passa, mas só que no capítulo 2, versículo 1 diz: e outro dia, não era o mesmo dia, outro dia, os filhos de Deus se apresentaram até Deus, e mais uma vez Satanás no meio dele. E a cena se repete de novo quando Deus pergunta: de onde vem Satanás? Ele diz: de rodear a terra e passear por ela. Vocês perceberam a semelhança? Sabe o que eu entendo com isso? Sabe o que nós entendemos com isso? Eu passo para você. Satanás, assim como os anjos de Deus, tem por obrigação se apresentar a Deus e trazer os seus relatórios do que ele tem feito na face da terra. Essas duas referências mostram a obrigação que o diabo, Satanás, tem de ir até a presença de Deus e apresentar os seus relatórios. Tudo que ele está fazendo, tudo que ele está operando, tudo que ele está trabalhando, tudo que ele está realizando contra a minha vida e a tua vida, ele tem que prestar conta diante de Deus. Ele não vai até a presença de Deus porque ele é atrevido, ele não vai até a presença de Deus porque ele é sagaz, não. Ele vai até a presença de Deus porque ele tem uma ordem da parte de Deus para comparecer na presença de Deus. Então, o meu e o teu adversário, irmão, quando Deus manda, tem que obedecer. Amém? Quando Deus manda, querido, ele tem que obedecer. Pastor, mas o que ele faz quando chega na presença de Deus? Dá um relatório, mas também ele faz também outra. Quando ele vai prestar esses relatórios, ele também faz alguns pedidos a Deus. E que pedidos são esses? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 22, versículo 31. Versículo 31. Disse também o Senhor a Simão, que é Pedro: Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Jesus está dizendo para Simão: Simão, Satanás foi até a presença de Deus pedir para cirandar contigo. O que é cirandar, pastor? É peneirar como trigo. Satanás pediu para te peneirar, te colocar numa peneira. E ele foi pedir a quem tem autoridade, tem poder. Se ele permite, ele vem. Todavia, se ele não
aniversário está de brincadeira, irmão? Em toda oportunidade que ele tem de ir até a presença de Deus, ele pede para se andar comigo e contigo. Ele pede para nos peneirar. Ele pede para tocar na nossa vida. Sabe o que é peneirar? Ele disse: deixa eu ver, deixa eu mostrar para ti se ele é crente ou não. Deixa eu mostrar para ti se ele te serve ou não. Quando ele disse: olha, ele está dizendo que vai morrer contigo, ele está dizendo que ele não vai deixar você morrer. Então deixa eu peneirar, só para mostrar se ele é crente ou não. E aí, querido, se Deus permite Satanás se andar conosco, quem é que você será? Quem é que nós somos verdadeiramente? Quem é que nós revelaremos ser, aleluia, para Deus? Crentes fajutos ou crentes verdadeiros na pessoa bendita de Jesus? Crentes que só tem nome de crente, ou na hora da peneira, na hora do teste, na hora da prova, logo nós revelarmos quem nós somos de verdade. Querido, responda para você mesmo: quem você é de verdade? Quem é você? As suas atitudes denunciam quem é você para você mesmo. Os pensamentos que vêm na mente, a intenção que está no coração, a desobediência, a rebeldia e tantas outras coisas mais. Quem é você de verdade? Quem eu sou de verdade? Deus falou para Pedro: Pedro, ele me pediu para se andar contigo, mas eu não deixei, eu não permiti. Sabe por quê? Porque quando Jesus olhou para Pedro, disse: não precisa peneirar com ele não, porque eu sei que ele ainda não é crente. Precisa peneirar com ele não, porque eu sei que ele ainda anda com a espada na barriga. Não precisa peneirar com ele não, porque eu sei que na hora que a aflição chegar, ele vai me negar. Precisa peneirar com ele não, mas tinha uma palavra de Jesus, aleluia, para Pedro, quando Jesus perguntou: Pedro, você me ama? E por 3 vezes Pedro disse: tu sabes que eu te amo, Senhor, tu sabes que eu te amo, Senhor, tu sabes que eu te amo, Senhor. E por 3 vezes, aleluia, Jesus falou para ele: então quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas, aleluia, glória a Deus. Então quando você se converter, aleluia, apacenta os meus pequeninos. Ele sabe, querido, quem é crente aqui e quem não é. Por mais, aleluia, por mais que você dê todas as pintas, é Ele que sabe quem é e quem não é. É Ele que enxerga, não o que está por fora, porque por fora é muito bonito, por fora, louvado seja Deus, é fariseu, por fora, aleluia, é uma autoridade religiosa, por fora se veste, age como crente, é por fora, mas por dentro Deus sabe quando tem morte, irmão. Por dentro Deus sabe quando é que está morto, por dentro Deus sabe qual é a intenção do coração, por dentro Deus conhece a malícia, Deus conhece tudo aquilo por dentro de cada crente. Ah, pastor, então se Deus me conhece? Não, querido, verdadeiramente Ele te conhece, mas você e eu não podemos nos contentar, aleluia, com a nossa vida de engano. Não podemos nos contentar com isso, porque o desejo dele foi mostrado para Pedro. O desejo dele é que nós venhamos nos converter. O desejo dele é que nós venhamos cumprir o nosso chamado que ele colocou nas nossas mãos para cumprir. O desejo de Deus, aleluia, bendito seja
venhamos nos converter. Jeremias, em Lamentações de Jeremias, no capítulo 5, ele vai dizer assim: Senhor, converte-nos. Falando dele e de todo Israel, ele diz: Senhor, converte-nos e nos converteremos a ti. Renova os nossos dias como antes. Aleluia, glória a Deus. Renova os nossos dias como antes. Quando a gente coloca o joelho no chão, a nossa boca é pronta para abrir, para pedir. Mas dificilmente pedimos a Deus para que Ele venha nos converter. Pedimos para Deus para que Ele venha mudar o nosso caráter, porque só o caráter dos outros que não presta, o seu caráter e o meu presta, sabe? Só o caráter dos outros que não presta, o seu é o melhor. Deixa de mentira. Satanás está mentindo no teu ouvido e você está acreditando. Aprenda a colocar o joelho no chão e dizer: Deus, me converte, quebra meu coração, tira toda a mazela de dentro de mim. Aleluia, glória a Deus. Os crentes precisam voltar a orar assim, irmãos, reconhecendo os seus erros, porque a gente errando e dizendo que está fazendo coisa certa, irmão. A gente andando por caminhos contrários e achando que Deus está aplaudindo ou confirmando, irmãos, e não está. É mentira do adversário. É mentira. Quando há prazer, irmão, na rebeldia, é mentira. Quando há prazer na desobediência, irmão, é mentira do adversário. Quando há prazer, querido, em coisas que fazem os teus olhos brilhar, na internet, sabe? Que fazem a sua mente pensar em possibilidades. Rapaz, já pensou? Se eu consigo, já pensou? Né? Se eu ganho aquele dinheiro, vamos lá, já pensou? Tomara que aqui não tenha, viu, irmão? Já pensou se eu ganho na média da virada? Porque quem pensa assim, irmão, já jogou, viu? Quem pensa assim já jogou, está com o bilhetezinho lá. Será que eu ganho na média da virada? Aí teve uma vez que um irmão abriu a Bíblia e disse: pastor, eu quero que o senhor olhe aqui. Quero que o senhor olhe aqui pelo negócio aqui. Sabe? Ele pensava que era uma foto, pensava que era alguma coisa, sabe? Quando abriu, era para orar pelo Totolec, para ele ganhar no Totolec. Jesus, sai, fui de perto, irmão, sai por fora. As mentiras de Satanás, irmãos, as mentiras do adversário, do nosso inimigo, irmão, tentando nos tirar do céu, tentando tirar você do propósito, aleluia, tentando desvirtuar nossa mente, o nosso entendimento, queridos, desvirtuar o marido, a esposa dentro de casa, para que eles não dormissem sem se falar, para que eles venham estar um para o lado, um para o outro. Casais, não deixe Satanás se instalar dentro da casa de vocês. Não deixe o diabo se instalar dentro do relacionamento, dentro da família. Toda vez que o orgulho prevalece, irmãos, na vida de um crente, é quando ele parece mais com Satanás. Queridos, isso é muito sério que eu estou falando aqui. Eu sei que você não quer parecer com ele, eu sei que você não quer nenhum acordo com ele, até porque ele é o diabo, até porque ele é maligno. Mas todas as vezes
que você age com orgulho. Todas as vezes que eu ajo com orgulho, é quando eu me pareço com Ele. Você é orgulhoso? Você é orgulhosa? A cara do Pai. Você é orgulhoso? Eu sou orgulhoso? Tem alguém orgulhoso aqui no nosso meio? É a cara do Pai. E a Bíblia fala, o próprio Jesus dizendo: vocês não têm Deus por Pai, o Pai de vocês é Satanás. O próprio Jesus falou isso, irmão. Porque agem com mentira, agem com engano, agem com orgulho e ficam parecidos com Ele. Os filhos de Deus são diferentes, aleluia. Os filhos de Deus são pacificadores. Os filhos de Deus, aleluia, glória a Deus, são mansos. Os filhos de Deus têm domínio próprio. Os filhos de Deus perdoam. Os filhos de Deus reconhecem os seus erros. Os filhos de Deus, aleluia, continuam levantando a mão para o céu e dizendo: Senhor, me ajuda a melhorar. Todo dia me ajuda a melhorar. Eu quero ser, hoje, eu quero ser mais crente do que ontem. E amanhã mais crente do que hoje. Me ajude a melhorar. Glória a Deus. Ei, irmãos, me ajude, Senhor, a melhorar. É o que nós temos que pedir verdadeiramente a Deus. Apocalipse 12, versículo 10. Diz assim, versículo 10, no capítulo 2 de Apocalipse: eu vi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador, o diabo, o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Amados, dia e de noite Satanás te acusa diante de Deus. Ei, e se ele acusa, é porque ele encontra motivos para acusar. Sabe? Ele encontra motivos para acusar. Motivos para acusar. Tratou mal o marido, ele vai diante de Deus te acusar. Tratou mal a esposa, ele vai diante de Deus te acusar. Falou mal de alguém, ele vai diante de Deus te acusar. Fez algo que feriu a santidade de Deus, ele vai diante de Deus me acusar. E é de dia e de noite. Nosso adversário vem, vê quem nós somos de verdade, e chega diante de Deus e diz: Senhor, está aí quem Ele é de verdade, está aí quem ela é de verdade. E a sua palavra diz que o salário do pecado é a morte. Eles têm que morrer, ele tem que ser destruído, ela tem que ser destruída. Acusando de dia e de noite. Então, amados, nesta noite não tem motivos para Satanás te acusar. Não tem motivo para o diabo te acusar. Igreja, não temos motivo para Satanás ir diante de Deus e acusar a nossa divisão, acusar diante de Deus os nossos falatórios. Muda diante de Deus a tua forma
sai. Porque quem vem para a igreja pensando de um jeito e continua na igreja anos e anos e permanecem pensando a mesma coisa, ainda não teve uma verdadeira transformação. Você concordando comigo ou não, o problema é seu. Quem vem para a igreja com o mesmo pensamento que tinha lá no mundo, você ainda não foi transformado. Você ainda não teve um encontro com Deus. Porque eu cheguei na igreja cheio de pensamentos, cheio de vontades, aleluia, e passei alguns anos com esses pensamentos. Mas quando eu cheguei e disse: Senhor, aleluia, neste momento que não seja mais eu, seja o Senhor na minha vida, aleluia, trata, cura, trabalha nos meus pensamentos, tira o que não te agrada. E hoje os pensamentos que eu tenho hoje não chegam nem perto dos pensamentos que eu tinha quando aceitei Jesus como Salvador. Então não mudou o seu pensamento, não mudou o que você pensa da vida, minha querida, meu querido. Deixa o Espírito Santo trabalhar, deixa o Espírito Santo libertar, deixa ele tratar. Ah não, pastor, ele trata na hora que ele quiser. Não, querido, você e eu devemos dar legalidade. Legalidade. Satanás encontrou legalidade na nossa vida quando nós somos orgulhosos, quando nós desobedecemos a palavra, quando nós transgredimos a Deus, transgredimos a lei do Senhor e pecamos. Satanás encontra legalidade, brechas abertas para destruir a nossa vida. Aí a legalidade que nós damos para Deus operar na nossa vida é dizer: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, aleluia, cuida, aleluia, me ensina, me mostra, me revela, trabalha na minha mente, me dá a mente de Cristo, coloca, guarda na minha boca, Senhor. É quando Deus tem legalidade também para mudar e trabalhar com a nossa vida. O último versículo, Apocalipse capítulo 20, versículo de número 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta, o falso profeta, e de dia, olha isso, e de noite serão atormentados para sempre. Serão atormentados para sempre. Chegará o dia que o mal, a influência do mal, Satanás e os seus anjos serão destruídos de uma vez por todas e serão lançados no lago de fogo. O lago de fogo foi preparado para Satanás e os seus anjos. E esse lago de fogo é exatamente a segunda morte. A segunda morte. E foi dessa segunda morte que ele veio nos libertar. Aleluia. Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Oh, aleluia. Olha para o seu irmão, por favor. Olha para o seu irmão, olha para a sua irmã e diga para ela: o lago de fogo, a condenação eterna, não foi feita para você. Não foi feita para você. Foi feita para Satanás. Foi feita para Satanás e os seus anjos. Não foi para você. Amém, irmão? Para nós foi preparado o céu de glória. Aleluia. Glória a Deus. Foi para nós. O céu foi preparado. Mas a Bíblia diz que serão lançados no lago de fogo todos aqueles que amam e praticam a mentira, os fornicadores, os adúlteros, os feiticeiros e tantos outros mais, os praticantes da mentira e todos mais, muito mais. É sério, queridos. Então, não enlouqueça, irmão, com as festas de final de ano.
Não enlouqueça com as festas de final de ano. Tem muito crente doido já por aí desde o dia 25 de dezembro. Não enlouqueça. Lembre que acima de tudo você é crente. Acima de tudo você é cidadão do céu, amor. E é para lá que nós iremos naquele grande dia. Aleluia, glória a Deus. Pai, eu te agradeço por esta palavra, Senhor. Mas que esta palavra não venha cair em esquecimento, meu Pai, nas nossas vidas, mas que venhamos praticar, meu Pai, dia após dia esta palavra. Eu quero te pedir em favor da tua igreja. Coteja nos nossos olhos o colírio, aleluia, o colírio do alto, e nos faz enxergar, Pai, aleluia, glória a Deus. Coloca guarda na nossa boca, aleluia, para que nós não venhamos falar palavras torpes. Nos dá a mente de Cristo, para que a nossa mente esteja cheia de tudo aquilo que é puro, de tudo aquilo que é amável, de tudo aquilo que é de boa fama. Venha ocupar os nossos pensamentos, ó Pai. Que os nossos corações estejam totalmente tomados por Ti, ó Deus. Que o nosso coração seja o Teu trono, aleluia. Pois o Senhor conhece os nossos corações. Pois toma, Senhor, assim as nossas vidas, e que verdadeiramente o nosso corpo seja templo e morada do Espírito Santo de Deus, aleluia. Quem habita dentre nós é o Espírito Santo de Deus, e a Bíblia diz, aleluia, que não tem nenhuma comunhão do santo com aquilo que é profano. Deixa o Santo de Deus, aleluia, limpar o teu corpo, limpar a tua mente, limpar teu coração, aleluia, mudar e moldar o teu e o nosso caráter, aleluia. Faz assim a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus, e faz com que a tua igreja, dentro desta casa, faz com que a tua igreja, no bairro da Sapiranga, no estado, Senhor, do estado, meu Deus, do Ceará, da cidade de Fortaleza, da nossa nação brasileira, do mundo, a sua igreja esteja em evidência, meu Pai, para a glória e para o louvor do teu santo